Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para o Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde dos rins. Aqui a gente recebe quem entende para descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou acompanhar vocês nessa jornada de conhecimento. Todas as quintas-feiras nós temos novos episódios no YouTube e no Spotify. Então segue a gente no @hemodiálogos para mandar novos temas e também para contribuir e não perder nada do que a gente faz por aqui. Vem? E no episódio de hoje nós vamos responder algumas dúvidas de vocês. É um tipo de episódio que eu adoro, viu? E, portanto, vocês podem entrar lá no @hemodiálogos e mandar as dúvidas, porque a gente ou responde lá ou aqui em vídeo. Imagina só! Então acompanhe a gente para ver se sua resposta não tá aqui. Está começando mais um Hemodiálogos. Pode parar de procurar, porque você já encontrou o que você precisava. E sim, esse é o quadro que eu mais gosto de fazer, responder as perguntas de vocês. E eu vou começar com a pergunta da Michele. É uma pergunta muito boa, gente. Bom, eu nunca consegui descobrir a causa da perda da função renal. Tem algum exame específico? Bom, Michele, eu vou explicar para você que, às vezes, a gente não consegue mesmo descobrir qual foi o motivo da perda da função dos rins. E, nesses casos, a gente costuma dizer que se trata de uma doença indeterminada. Há alguns anos atrás, a gente não tinha um grande arsenal de exames que poderia fazer esse diagnóstico. Todavia, não são todos os casos em que vai ficar esse diagnóstico como o diagnóstico final. É claro que algumas coisas devem ser levadas em consideração. Por exemplo, há quanto tempo você já está em hemodiálise? E se, por um acaso, os seus rins forem muito pequenos, às vezes a gente vai ter que conviver com esse, entre aspas, diagnóstico indigesto. Ter uma doença indeterminada pode significar muita coisa, mas é sempre uma pulguinha atrás da orelha. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas quando a gente já está há muito tempo em diálise, mesmo que a gente queira fazer alguns outros exames, já não é mais possível. Em geral, os rins já estão pequenos e a gente não consegue fazer a tão falada biópsia renal, que nos dá um arsenal muito mais fidedigno de diagnóstico. E se o rim está pequeno, não dá para fazer biópsia. Então, infelizmente, a gente vai ter que conviver com o diagnóstico de doença indeterminada. E agora a dúvida da Gisele. Quais são os exames que eu preciso fazer para diagnosticar pressão alta? A aferição de pressão é um exame muito importante e que faz parte da consulta médica. Então, sempre que você for, seja qual o motivo for, que você vá em uma consulta médica, é importante que se faça a aferição. Para além disso, existem outros exames que podem ajudar tanto no diagnóstico da pressão quanto nas lesões de órgão-alvo. Por exemplo, o exame de urina, para saber se existe ou não lesão de órgão-alvo, também o ecocardiograma e outros exames que podem nos dar mais detalhes, além, obviamente, da MAPA, ou o mapeamento pressórico de 24 horas. Todos esses exames serão muito mais destrinchados e elaborados no nosso episódio sobre hipertensão, pressão alta, que nós fizemos com a doutora Andréia Pio. Então, dá uma procurada aqui na nossa timeline e não se esqueça que todas as dúvidas são pertinentes. Então, se quiser também, pode mandar dúvida aqui embaixo ou no @hemodiálogos. Agora a gente vai falar sobre a dúvida da Regiane. Minha mãe, quando faz hemodiálise, sente muito frio. Isso é normal? Então, todos vocês que estão aí do outro lado e que fazem hemodiálise, já devem ter sentido frio no salão também, né? É verdade. Durante a hemodiálise, a gente tem uma quantidade de sangue, inclusive uma quantidade grande de sangue, que vai para o lado de fora do corpo e perde toda aquela proteção que o nosso corpo, o nosso subcutâneo, o nosso tecido adiposo garante para esse sangue quando ele está dentro do corpo. A regulação de temperatura que o nosso corpo faz é uma proteção. E quando a gente põe o sangue para rodar do lado de fora, nem sempre a gente consegue garantir essa proteção de uma maneira eficaz.
Nas salas de hemodiálise, é muito frequente que haja ar-condicionado e que seja uma temperatura controlada, inclusive para garantir o bom funcionamento das máquinas. Só que, se a gente não se proteger, a tendência é que a gente sinta mais frio do que as pessoas que não precisam colocar o sangue para o lado de fora do corpo. Então, se você é paciente de hemodiálise ou acompanhante do paciente, você deve levar um cobertor para garantir que a sua temperatura vai ficar estável durante todo o procedimento. É claro que as máquinas também têm um controle de temperatura, mas nessa história é sempre bom prevenir. E, claro, é sempre muito melhor do que remediar. Então, leva a cobertinha, né? E agora, respondendo a dúvida da Vaninha. Já consegui tirar 4,5 em uma única vez e não senti nada. E já tirei 3 e passei mal. Não sei explicar, mas aconteceu comigo. Bom, Vaninha, você é uma pessoa muito corajosa, tá? Porque no começo de cada episódio eu falo e deixo bem claro aqui que eu sou nefrologista. Ou seja, que eu estou muito acostumada com esse ambiente de salão, tá? Então, essa dúvida de dizer que ganhou 4,5 kg é bem complicado. Vaninha, deixa eu explicar uma coisa pra você. Toda vez que a gente ganha muito mais líquido do que a gente aguenta tirar, a gente está esforçando outros órgãos a lidar com esse ambiente de congestão. E o que é congestão? É quando o líquido ele se acumula dentro do nosso corpo. Para quem não faz xixi ou faz pouquinho xixi, esse acúmulo é inevitável. Todavia, ele vai ser maior ou menor a depender das escolhas de cada um. É importante lembrar que os líquidos e os quilos que vão se acumulando acabam se acumulando em órgãos. Então, piorando a função do coração, piorando a função do pulmão e fazendo com que você tenha inchaço, rosto inchado, pés inchados. E tudo isso pode te dar bastante sintomas, que é o que a gente chama de ganho interdialítico. Ou seja, o peso que você ganha entre uma diálise e outra. É comum ganhar mais peso no primeiro dia da semana, que é na sequência do maior intervalo de diálise. Ou seja, para os que dialisam segunda, quarta e sexta-feira, é segunda, e para os que dialisam terça, quinta e sábado, é terça-feira. Então, a grande diferença entre uma situação e outra que você me apresentou aqui talvez tenha sido isso. Um dia que você ganhou mais líquido e, portanto, conseguiu tirar mais líquido. Mas eu saliento que não é uma opção segura se manter com ganhos tão altos entre uma diálise e outra. Isso esforça o coração, entre aspas, e faz com que ele trabalhe com um excesso de líquido e volume. E, durante a sessão de hemodiálise, isso pode culminar com um desequilíbrio hemodinâmico, ou seja, culminar com uma pressão muito baixa e com sintomas que podem variar, porém, podem acabar evoluindo com o rebaixamento da consciência. Ou seja, você pode ter até um desmaio, um desligamento do sistema nervoso central. Então, isso é uma coisa muito séria. Quando você identifica que consegue perder, por exemplo, 3 quilos, não é seguro ficar ganhando muito mais do que isso. É claro, o peso e as retiradas, elas são determinadas pelo seu peso seco, ou seja, pela visita mensal que o seu médico faz. Então, converse com ele sobre isso. É a atitude mais segura a se tomar numa situação como essa. E agora, respondendo à pergunta da minha xará, Jéssica. Poderiam falar um pouco sobre o pós-parto de gestantes? Como segue as diferentes formas de tratamento? O pós-parto de gestantes com doença renal crônica não vai ser muito bem estabelecido pelo nefrologista. O que a gente controla nesse pós-parto é se por acaso a paciente está
ou não em diálise e a gente faz a prescrição da diálise. Vias de parto, qual vai ser o controle e a vigilância no pós-parto imediato, tudo isso será definido pelo colega da ginecologia e obstetrícia que vai estar acompanhando e eu presumo, muito provavelmente, que ela esteja em um acompanhamento de um pré-natal de alto risco, que vai fazer todas as orientações mediante a escolha de via de parto e como que vai ser esse pós-operatório quando se trata de um parto cirúrgico. Em relação ao tratamento, algumas gestantes que passam por esse íntere de gravidez no processo de hemodiálise, elas têm uma prescrição muito peculiar durante a gravidez. E depois que elas parem, acontece o retorno para o sistema de diálise que ela fazia antes. Isso é o mais comum, mas o pós-parto imediato e todas as questões ginecológicas e obstétricas vão ser definidas pelo ginecologista. E agora, para responder a pergunta do Igor, se eu faço hemodiálise e sofro um acidente, precisando de hemotransfusão, como é que é isso? Excelente pergunta, viu? Bom, toda vez que a gente precisa de hemotransfusão no contexto de hemodiálise, é uma coisa que precisa ser bem conversada. No caso de um acidente, por exemplo, um acidente automobilístico, em que há risco de vida para a pessoa que está em hemodiálise, não tem muita conversa. Está em risco de vida, precisa fazer a hemotransfusão. Todavia, quando nós estamos em situações de hemotransfusão eletiva, o que significa isso? Situações em que eu posso escolher fazer ou não, ou eu posso escolher postergar esse procedimento para a manutenção da vida do meu paciente, existem algumas medicações que podem ajudar no aumento das células vermelhas do sangue, que alguns pacientes da hemodiálise conhecem muito bem. O Emax, o Noripurum, ou a eritropoetina e o ferro, que a gente costuma fazer lá na diálise. Nas condições que são eletivas, eu posso fazer a administração dessas medicações e evitar uma hemotransfusão, ou até postergá-la. Ou quando eu tenho um evento cirúrgico, mas que é programado. Posso fazer isso de uma forma que eu não precise fazer uma hemotransfusão. No caso de um acidente que põe a vida da pessoa em risco, a hemotransfusão não é uma questão. Todavia, todas as vezes que a gente expõe o nosso organismo ao sangue de outra pessoa, a gente pode produzir anticorpos contra as células da outra pessoa. E esses anticorpos podem influenciar no painel. Para quem está em lista de transplante, ou seja, está aguardando um órgão, sabe muito bem que, quanto maior o painel, mais difícil fica encontrar um doador que seja compatível e que eu não tenha anticorpos. Então, é sempre importante, quando possível, evitar a transfusão de sangue, exceto em situações que põem a vida em risco. Aí, não tem jeito, tem que fazer. Respondido? Então tá. Nós tivemos dúvidas incríveis e, claro, se você tiver alguma aí, sim, guardadinha, fica à vontade para escrever aqui embaixo ou mandar pra gente no @hemodiálogos. Dessa forma, você também não perde nenhum dos nossos assuntos que com certeza são incríveis e vão encher a sua jornada de conhecimento de mais pérolazinhas. Claro, vocês estão conosco nesse @hemodiálogos e também aqui nos nossos episódios. Fica à vontade, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!